Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Otávio, estagiário de docência da disciplina. E hoje, então, eu vou estar trazendo para vocês, a gente vai estar introduzindo, certo? O segundo, digamos, tema da disciplina. Então, início de inteligência de negócio é a gente trabalhando sobre data warehousing, a gente trabalhando sobre como que nós conseguimos analisar os dados historicamente. E agora a gente vai partir para o segundo nível, que é como, baseado nesses dados que a gente tem, como nós podemos realizar inferências acerca do futuro. Então, o que é mineração de dados? A mineração de dados ela vai ser um processo automático de descoberta de informações úteis em grandes repositórios de dados. O que isso está querendo dizer para a gente, certo? Significa que a gente geralmente tenta automatizar esse processo, ou seja, a gente tenta reduzir o esforço manual. Porque se a gente passa a ter muito esforço manual nesse tipo de tarefa, a gente acaba muitas vezes também perdendo muito tempo, a gente acaba precisando de muito recurso. E vocês vão perceber que em diversas situações, ao aplicar os algoritmos de mineração de dados, o que a gente realmente quer é tentar validar hipóteses. A gente quer, então, ver se as nossas hipóteses, nossas ideias sobre os dados se confirmam ou não. Ou a gente quer fazer explorações e a gente quer que essas explorações nos deem resultados rápidos. Por conta disso também, claro, por ser uma grande quantidade de dados, a gente tenta automatizar esses processos. E além disso, de nada adianta aplicar essas ferramentas de mineração de dados se a gente não vai estar focando em descobrir informações úteis. E é exatamente por isso que a gente sempre comenta de fazer, por exemplo, inferências que nos auxiliem com o futuro da nossa organização, que nos auxiliem a tomar decisões estratégicas. Porque de nada adianta a gente realizar predições acerca de algo que aconteceu no passado. Por exemplo, não agregaria em nada no nosso negócio. E além disso, o nosso objetivo é sempre encontrar informações então que sejam não triviais, implícitas, previamente desconhecidas e potencialmente úteis. Ou seja, por isso dá a entender que são informações que não são facilmente analisadas, elas não estão na cara quando a gente observa os dados, ou seja, só analisar a distribuição, só analisar como um dado está relacionado com o outro não é o suficiente. A gente tem que fazer umas análises que realmente são análises robustas, são análises que levam em consideração grandes quantidades de dados e de formas diferentes para nos fornecerem esse ponto de vista que sozinhos não seria possível a gente obter. Aqui então eu separei o que é mineração de dados e o que não é mineração de dados. Tá? Então, começando pelo que não é. Fazer uma consulta no Google, buscar os dados via web crawler, que nem a gente viu anteriormente na disciplina, ou fazer uma consulta em SQL no banco de dados, todas essas opções não são mineração de dados. Percebam que em todas elas a gente faz o ato de coletar o dado ou buscar esse dado e a gente no máximo olha para eles. A gente não faz uma análise mais complexa em cima disso. Então percebam que a gente está no nível em que nós pegamos o dado em si, mas nós não conseguimos gerar informação acerca desses dados. A gente não consegue gerar uma conclusão em cima do que a gente buscou. O que é diferente de quando a gente trabalha, por exemplo, com agrupar documentos similares que foram retornados pelo Google de acordo com o contexto desses documentos. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente não está só coletando esses documentos, mas a gente performa uma análise em cima desses documentos, a gente descobre a similaridade entre eles e isso permite a gente automatizar uma tarefa. Na outra situação, descobrir produtos para cada tipo de cliente que cada um deles pretende comprar, a gente também, além de ter informações sobre os clientes, além de coletar os dados sobre os clientes e dos produtos, a gente também consegue, então, rodando uma análise mais robusta em cima disso, descobrir exatamente quais produtos o tipo de cliente específico vai acabar comprando. Então a gente sabe que a gente pode, talvez, dar promoções conjuntas sobre alguns produtos, que a gente poderia, com base nessas informações, recomendar produtos para clientes específicos. Então, percebam que grande parte de marketing digital, muitas vezes, ele é relacionado a isso. Como que a gente direciona uma propaganda, como que a gente direciona a recomendação de um produto para grupos, então, de pessoas que muito provavelmente vão comprar esse produto. Então, o que é importante a gente entender desse slide é exatamente que não é somente coletar os dados, não é somente buscar e armazenar os dados. É muito mais, é a gente conseguir performar essa análise, a gente conseguir, então, rodar algum processo que nos traga uma descoberta relevante sobre esses dados que a gente coletou. E, no caso, a mineração de dados ela está inclusa num processo muito maior, que é o que a gente chama do processo de KDD, Knowledge Discovery in Databases. Então, esse processo, ele na real é um processo que já é antigo, né? Já é bem estabelecido,
E digamos que é uma série de passos, né, que é bem definida, com o foco de transformar as informações que a gente consegue ali no nível operacional, que a gente consegue com uma coleta de dados mais simples, e transformar isso em conhecimento. Então, se a gente lembrar daquela ideia de que a gente tem, no caso, os dados como sendo a base, né? E conforme a gente faz uma inferência nesses dados, a gente consegue uma informação. E com base em um agregado de informações, nós conseguimos extrair conhecimento. Percebam que a gente tenta fazer exatamente esse processo, de ir do nível mais bruto, de onde a gente tem um dado, e a gente tenta chegar nesse nível mais alto, de onde a gente pode utilizar o conhecimento, que a gente pode fazer um agregado das informações obtidas nesses dados para aplicar então no nosso negócio, para aplicar em uma situação real. Um ponto importante aqui sobre o KDD é a gente perceber que nessa figura, as primeiras 3 etapas, elas dizem respeito ao nosso primeiro momento da disciplina. Ou seja, a gente ter dados, né, bases de dados heterogêneas, a gente aplica uma transformação nelas, então a gente dá uma formatada nesses dados, e ao final a gente leva elas para um repositório-alvo, que pode ser o Data Warehouse que a gente já viu, que nos permite então fazer essas análises históricas, mas também é um ponto central para a gente poder dar seguimento e realizar a parte de mineração dos dados. Então, a primeira parte desse processo, que a gente já discutiu anteriormente até em aula, é referente a gente ter essas bases de dados que vão ser distintas. Então, essas bases que vão ser heterogêneas, certo? Então, são bases que são mais voltadas para o operacional de um negócio. Então, muitas vezes, digamos, uma empresa vai ter várias partes do seu negócio. Então, ela vai ter a parte da transportadora, ela tem a parte dos produtos. E cada parte dessa operação pode ter seus bancos diferentes. Então, isso seria, digamos, a base do processo. A gente ter as informações nesse banco de dados, nesses bancos de dados. Em seguida, a gente então vai aplicar uma transformação em cima desses dados. Então, a gente vai coletar eles, certo? Lembrando sempre do ETL ou ETC. A gente faz primeiro essa etapa de extração dos dados dessas bases. A gente aplica uma transformação nesses dados. Então, a gente realiza uma limpeza, a gente transforma esses dados heterogêneos em dados homogêneos. Então, lembrando alguns dos exemplos, a gente pega dados que muitas vezes estão em medidas diferentes. Então, às vezes, a gente vai ter informações de valor, podem estar em reais, em dólares, em pesos. A gente transforma eles para uma única medida, então unifica eles, por exemplo, em dólar. Ou a gente poderia ter diferentes unidades de medida, então a gente ia ter quilômetro, a gente ia ter metro, a gente ia ter centímetro, transforma todos eles para uma única medida. Dessa forma, facilita o nosso trabalho posteriormente. E por final, a gente faz a carga, né? Então a gente pegou esses dados, transformou eles e a gente vai colocar essas informações que agora a gente já tem formatadas em um outro local, né? Que daí é a nossa próxima parte do processo, que é um repositório-alvo, ou seja, um repositório que ele consegue integrar todos os dados que a gente tinha nas nossas bases diferenciadas e a gente tem esses dados de forma consolidada, de uma forma homogênea. Como a gente já viu, esse processo até aqui é o como a gente estava trabalhando para chegar em um Data Warehouse. Então, esse repositório-alvo muitas vezes seguia as 4 características que a gente comentou, né, sobre um Data Warehouse. E a ideia é exatamente que nesse repositório-alvo a gente tem essa permissão de realizar consultas e visualizações que nos deem um ponto de vista mais analítico sobre as informações que a gente coletou até agora. Então, de novo, não é performar um SQL aqui para a gente estar vendo somente uma informação, aqui a gente já está um nívelzinho um pouco acima. Então, a gente está tendo visualizações que a gente já aplicou uma transformação em cima, certo? Mas lembrando que a gente ainda não fez predições para o futuro. Até aqui, a gente já viu, até aqui a gente tem noção do que a gente pode ou não fazer com o Data Warehouse. Agora sim, a gente começa o nosso processo de mineração de dados. Então, essa etapa de pré-processamento, a gente vai estar fazendo ela exatamente para a gente conseguir transformar os dados, né? Processar eles de uma forma que seja específica para a mineração de dados que a gente vai aplicar mais à frente. Então, é muito possível que vocês confundam a etapa de pré-processamento com a de transformação. Mas é importante vocês terem em mente qual o foco de cada uma. O foco da etapa de transformação é exatamente pegar uma base de dados heterogênea, a gente ter dados em diferentes formatos, várias medidas,
vários, digamos, dados que não sejam tão consistentes, a gente vai ter algumas informações que falharam na hora de coleta, e a nossa ideia é pegar isso e transformar para uma base de dados que seja então homogênea, que tenha as informações de forma consolidada, que tenha as informações de uma forma que a gente possa realizar essas análises sem ter maiores transtornos. A etapa de pré-processamento vai pegar esses dados já homogêneos e o que a gente vai fazer é, ok, tendo em vista que nós vamos aplicar uma mineração de dados, como nós conseguimos trabalhar esses dados que a gente tem para obter o melhor resultado possível na hora da mineração. Então, ela é uma etapa que ocupa 85% mais ou menos de todo o processo do KDD. E ela geralmente realmente é muito trabalhosa, ela exige bastante, mas conforme a gente pré-processa os dados, a gente pode ter ou um algoritmo péssimo e que a gente não vai conseguir descobrir nada, ou a gente também consegue obter resultados excelentes exatamente porque nós tratamos os dados, nós fizemos o pré-processamento deles da maneira adequada. Então, mais para frente, por exemplo, vocês vão ver algoritmos que trabalham com questão de similaridade. Quando a gente trabalha com questão de similaridade, é essencial a gente aplicar o pré-processamento correto nos dados. Caso contrário, a gente pode acabar não conseguindo extrair informação nenhuma. Então, essa etapa ela ocupa muito do processo, porque ela é uma etapa que a gente tem que ter em vista os algoritmos que a gente vai usar, ou o algoritmo que a gente vai usar, e a gente também tem que ter em base qual que é a melhor forma que a gente pode estar pré-processando nossos dados para obter o melhor resultado nesse algoritmo, né, de mineração de dados. E é muito comum a gente rodar o algoritmo com os dados que a gente tem, ver como é que a gente saiu, volta para o pré-processamento, tenta melhorar o formato dos nossos dados, colocamos de novo no algoritmo, vemos como é que performa, e conforme a gente quer melhoras, a gente pode estar voltando nesse pré-processamento e estar fazendo ele de diferentes formas para ver qual a gente consegue obter o melhor resultado. Em seguida, a gente vai ter a mineração em si dos dados. Então, aqui é que a gente aplica os famosos, né, algoritmos de aprendizado de máquina. Então, aqui a gente pré-processou os dados, fez esses dados estarem adaptados para o algoritmo, né, que a gente quer testar, por exemplo, de aprendizado de máquina, e a gente, então, roda o algoritmo, enfim. A ideia dessa etapa é exatamente a gente conseguir ter resultados que sejam úteis e que sejam compreensíveis para a gente. Ou seja, de nada adianta a gente rodar um algoritmo de mineração e o resultado dele ou não ser útil para a gente, ou a gente não saber como é que a gente interpreta esse resultado. A gente não saber o que a gente faz com o resultado do que a gente processou com o algoritmo de mineração. E claro, a gente também pode acabar descobrindo relações que não são esperadas dentro dos dados. Então, voltando àquele exemplo de segmento de cliente, muitas vezes a gente pode acabar descobrindo relações entre grupos diferentes de clientes, ou a gente pode acabar descobrindo padrões que nós não tínhamos nem ideia, mas que agora, como a gente descobriu, a gente consegue, então, tomar decisões de negócio tendo um embasamento nesses dados. Bom, com base no algoritmo que a gente aplicou anteriormente, muitas vezes a gente vai estar, então, descobrindo essas informações e com base nessas informações a gente consegue montar um modelo. É com base nesse modelo que a gente consegue, então, ter a sumarização dos padrões que foram descobertos na etapa anterior, das informações que foram descobertas, e a gente consegue vir a utilizar esses modelos em dados novos ou em dados que a gente quer realmente fazer essas especulações, né? essas inferências. Então, uma ideia que vocês podem tentar ter aqui é, mais para frente, nós vamos aprender um algoritmo, por exemplo, como a árvore de decisão. Uma ideia que seria, então, a gente pegar esse modelo da árvore, que a gente conseguiu gerar no nosso momento de mineração de dados, e a árvore nos indica, então, exatamente quais foram as regras de decisão que ela utilizou para fazer a tarefa, por exemplo, de classificação, que a gente vai ver mais à frente. Ou seja, a gente consegue ter um modelo, a gente consegue muitas vezes até olhar para esse modelo e ver como é que ele baseou, quais foram as regras que foram utilizadas, quais que foram os padrões que foram utilizados, o que realmente foi descoberto. E é com base nisso que a gente consegue então seguir e a gente consegue realizar essa etapa de usar as informações que a gente obteve, usar os padrões que a gente conseguiu gerar e a gente então ver qual a melhor forma de aplicar ele para o nosso negócio. Qual a melhor forma de aplicar essas descobertas para o nosso domínio. E assim a gente consegue, então, otimizar resultados. Então a gente poderia aumentar as vendas, a gente poderia otimizar os recursos que a gente está utilizando. Tudo isso baseado, então, no que a gente conseguiu descobrir nas etapas anteriores, principalmente de mineração
e quando a gente ali já tinha, então, os modelos, né, induzidos e os padrões devidamente descobertos. Um ponto que é importante a gente conseguir perceber em cima do processo de KDD que a gente viu é que ele é um processo que ele relaciona diversas áreas diferentes. O processo, na real, de mineração de dados e de descobrir conhecimento, de descobrir as informações e saber como aplicar elas, envolve diferentes áreas. Então, desde o aprendizado de máquina, IA, que a gente tem os nossos algoritmos, que a gente vai depois ver em mais detalhes, esses algoritmos de mineração que eles conseguem performar diferentes regras e chegar em resultados, nos apresentar informações que sejam relevantes, a gente, além deles, também tem ligado fortemente à área de estatística, ou seja, muitas vezes a gente vai precisar utilizar somente amostragens dos dados, então a gente não vai precisar dos dados inteiros, porque seria uma quantidade muito grande. Imaginem, a gente teve na aula que introduzia Data Warehousing, a gente via aquela relação entre quanto é que era 1 giga, quanto é que era 1 tera, quanto é que era 1 petabyte. Imaginem que dificilmente uma máquina convencional vai poder trabalhar com petabytes para fazer e rodar algum algoritmo. Então a gente muitas vezes precisa extrair uma porcentagem, extrair uma parcela, uma amostra do nosso total de dados. Como a gente faz isso da melhor forma? Como é que a gente consegue nos certificar que essa parcela de dados, essa amostragem dos dados, representa de forma justa uma população? Para isso a gente usa vários recursos estatísticos para ter certeza que os dados que a gente está fornecendo para o modelo são adequados, para a gente ter certeza que esses dados estão representando a população, que o nosso algoritmo de fato funciona. A parte de validação também envolve alguns recursos estatísticos. Fora isso, a gente também tem a parte de visualização, ou seja, de nada adianta a gente simplesmente lançar os dados e pronto, achar que o algoritmo vai fazer tudo. Muitas vezes a gente precisa realizar então uma análise em cima desses dados, a gente precisa visualizar qual é o formato dos dados, qual que é a distribuição desses dados, será que um dado está relacionado com o outro, será que eu consigo utilizar isso, como é que eu apresento as informações que a gente obteve para a área de negócio, que não vai querer saber como é que o algoritmo em si funciona nos seus mínimos detalhes. Muitas vezes querem ter noção de, ok, eu tenho esses resultados, aqui está a apresentação, e eu consegui chegar neles com base nos dados dessa forma. Então a área de visualização ele é muito fortemente ligada tanto ao aprendizado de máquina, quanto até mesmo à estatística. E claro, o banco de dados não vai fugir disso. Como a gente geralmente extrai as informações, né, desses bancos de dados, desses grandes repositórios de dados, e que vão estar em diferentes formatos, a área de banco de dados certamente vai estar sempre correlacionada, né, com a mineração de dados e descoberta de conhecimento. Aqui então, para dar uma contextualizada um pouco maior, eu trouxe a imagem que a gente consegue então ter ali o cenário que a gente se enquadra, né, a questão de Big Data. Então a gente ter uma parcela muito grande de dados que estão disponíveis para a gente poder utilizar, que são gerados constantemente. E isso vem muito pela questão do IoT, da gente ter diferentes, enfim, sensores que estão espalhados, que nos geram informações, muitas informações por, digamos, segundo, por milissegundos. Mas grande parte dessa informação, ainda assim a parte interpretável dessa informação, ela muito pouco vai poder nos gerar dados que vão ser capazes de a gente aplicar um algoritmo e nos trazer informação relevante. E mesmo quando a gente analisa essa pequena parcela que pode nos dar essas informações relevantes, ainda assim a gente vai ter uma pequeníssima parte que realmente vai poder nos produzir insights, que vai poder nos dar informações cruciais sobre o que a gente está querendo realizar no nosso domínio, sobre a informação que a gente realmente precisa e que vai nos agregar na hora do negócio. Então, por isso que a gente tem toda essa parte da gente poder fazer a extração dos dados do que seria uma base enorme, que a gente não poderia processar essa base enorme. Então, de novo, a gente tem que extrair uma amostra desses dados e a gente tem que saber que com base nessa amostra, mesmo que grande parte dela não vá ser útil, a gente consegue ainda assim enxugar o suficiente para encontrar realmente o dado que a gente quer ali no final. Dentro desse cenário, então, que a gente vai ter também é a questão das razões comerciais. Muitas vezes a indústria é o que motiva grande parte das pesquisas e dos avanços que a gente tem no mundo. E nesse cenário de mineração de dados também não é diferente. A gente vai ter algumas empresas como Google, Facebook, Yahoo e Amazon, como sendo empresas que coletam muitos dados. Então imaginem que o Google, cada vez que a gente tem o celular ali com a parte de localização em tempo real ligada, ele coleta cada lugar que a gente está, cada instante aonde, né, que a gente está.
Facebook, ele coleta cada clique, cada página que a gente acessa, cada like que a gente dá. A Amazon, a mesma coisa. Sempre que a gente entra no site da Amazon, ela tá ali coletando toda a nossa trajetória pelo site, o que a gente deu uma olhada, o que a gente, enfim, foi se guiando. Então, a gente está conseguindo armazenar muitos dados. Essas empresas, ainda mais dados e dados que podem ser realmente muito relevantes para eles fazerem algum tipo de processamento em cima e terem descobertas que podem ser realmente relevantes. Além disso, a gente tem o grande clichê da computação, né? O fato dos computadores estarem ficando cada vez mais baratos e cada vez mais poderosos, que é a famosa lei de Moore, né? Ou Moore, enfim. Onde a gente vai tendo sempre, se não me engano, o número de resistores dobrando a cada 2 anos, ou se multiplicando de alguma forma a cada 2 anos. E dessa forma, então, a gente vai ter esses computadores conseguindo cada vez mais processar, então, mais dados. Então, cada vez a gente consegue usar amostras maiores dessas informações, desses dados que a gente tem. E, claro, conforme uma empresa ou outra vai melhorando, vai se otimizando, isso vai gerando a competição dentro do mercado. Então, cada vez que a Amazon consegue ter, digamos, alguma ferramenta que seja melhor para recomendar algo, o Google muitas vezes pode tentar, então, obter ali um modelo que seja melhor e que consiga recomendar ainda melhor, e a gente vai ter essas disputas acontecendo constantemente. E a gente também, claro, vai ter a parte do contexto científico. Ou seja, a gente vai ter, no caso, os dados sendo coletados e armazenados em alta velocidade. Aí eu coloquei como um grande exemplo o que eu já tinha comentado anteriormente da internet das coisas. Então a gente consegue ter vários dados provenientes de diferentes sensores. Então a gente pode ter na rua os sensores coletando dados sobre a passagem dos carros, a temperatura, sobre as informações do ar, quantas partículas de carbono a gente vai ter. A gente consegue fazer coletas de muitos dados e a gente consegue fazer isso muito rápido. E a mineração ela também é uma área que a gente ajuda, no caso, os cientistas para poderem performar análises em cima de datasets muito grandes. E, claro, a gente também formula diferentes hipóteses e a mineração muitas vezes consegue ajudar a gente a, no caso, confirmar essas hipóteses que a gente acaba gerando. E, claro, junto disso, como a ciência muitas vezes procura soluções para problemas da humanidade, a gente tem ótimas oportunidades utilizando desses algoritmos. A gente consegue então ter melhorias dentro da área da saúde, então a detecção de problemas médicos baseados em imagens, como por exemplo, a pessoa fez uma tomografia. Será que a gente consegue analisar algum problema que já tem ali de forma automática, sem precisar que uma pessoa gaste o seu tempo e faça alguma coisa em cima? A gente consegue reduzir custos também dentro disso. A gente vai ter a parte de impacto ambiental. Então, a gente consegue hoje em dia ter predições sobre o nível, né, de carbono que a gente vai ter na atmosfera daqui a um número X de anos. A gente consegue dizer quanto cada país, muitas vezes, vai estar produzindo de carbono ao longo dos anos. A gente consegue realizar inferências desse tipo para tentar cada vez mais tomar medidas úteis, né, ou cabíveis para que o planeta não acabe. E é claro, a gente também tem a parte de descobrir novas alternativas para fontes de energia, o que é uma outra área que a gente também precisa estar constantemente indo atrás, porque, enfim, a gente precisa de energias renováveis. Então, vocês percebam que estudar a parte de mineração de dados, estudar esses algoritmos e a gente saber como aplicar eles em dados, permite a gente ter melhoras e a gente poder atuar em basicamente qualquer área que a gente realmente queira ter esses avanços. Porque análise de dados e a gente performar esses algoritmos de mineração, no caso, consegue fornecer para a gente um leque absurdo de ferramentas e de insights que a gente consegue ter em seguida. Mas é claro que com todos aqueles pontos positivos que nos instigam a estar indo para a área de mineração de dados, para a gente estar trabalhando com esses algoritmos, saber como aplicar eles, a gente também tem alguns desafios. Então a gente tem o problema da escalabilidade, ou seja, a gente sempre tenta armazenar a maior quantidade de dados, o que já é algo muitas vezes desafiador, mas a gente também acaba tendo o problema de que muitas vezes os computadores não conseguem processar essa quantidade enorme que a gente conseguiu obter. Então, quanto que a gente consegue utilizar de dados para ser o suficiente, mas também captar o máximo de informação? Então, qual é o máximo que a gente consegue utilizar sem que a gente tenha perdas? Percebam que essa questão da gente conseguir ponderar entre quantos dados a gente consegue utilizar, quantos a gente consegue armazenar e o que vai ser útil para a gente estar utilizando ou não, são questões que estão sempre numa balança para a gente ter que fazer a medida caso a caso. E nisso entra junto a questão da relevância desses dados. Quais são os que são importantes e quais não são? Para mim, um exemplo que eu acho bem legal é quando a gente faz análise de sentimento em cima de textos. Então, quando a gente pega os comentários do IMDb e a gente quer saber se um filme, os comentários sobre um filme são positivos ou negativos, percebam que a gente, muitas vezes na fala,
a gente coloca palavras que não são muito relevantes. Não vão ser palavras que vão agregar muita informação pra gente. Muitas vezes artigos acabam entrando nessa, então o, a, são palavras que estão ali, mas que elas não agregam pra gente fazer essa descoberta, né, em cima do sentimento que um determinado comentário tem ou não. Então, um processo bem comum que a gente faz nessa área de processamento de linguagem natural é a gente pegar essas palavras que não são úteis, que a gente chama mais popularmente de stop words, e a gente remove elas do texto. Então percebam que a gente, mesmo nesse dado textual, existem informações ali que não são relevantes para a gente, que se a gente fornece para o algoritmo, pode ser que ou ele não saiba trabalhar direito, ou demore muito mais tempo, porque essas palavras muitas vezes se repetem bastante, né? Então a gente tem que saber quais dados a gente vai estar utilizando de fato. A gente também tem o problema dos dados serem heterogêneos e complexos, então a gente vai ter tanto formatos como hiperlinks, que a gente precisa acessar para encontrar alguma coisa, quanto JSONs, que são formatos mais simples, mas também a gente vai ter dados não estruturados, como imagens e textos, que aí a gente vai ter um nível maior, mais complexo para a gente estar podendo trabalhar. Então eles requerem uma outra abordagem para a gente estar lidando. A gente também acaba tendo problemas referentes à propriedade e à distribuição desses dados. Então muitas vezes, vamos supor que a gente tem uma ONG e a gente quer utilizar dados de diferentes países para fazer uma análise sobre o meio ambiente, pode ser muito difícil de conseguir. Alguns países que são mais reclusos podem ter os dados, mas não querem oferecer. Alguns países têm os dados, mas eles sabem que existe algum problema ali relacionado e por isso não fornecem também esses dados de forma aberta. E às vezes também, claro, vai ter problemas com questão de diferentes proprietários desses dados. Claro que são questões que são muito mais problemas, digamos, de uma esfera política e não prática na questão computacional, mas ainda assim é um desafio que a gente tem. E claro que a gente tem a questão de que essas análises, né, esse processo de criar hipóteses, realizar experimentos, é algo bem desgastante. É algo que acaba demandando não só tempo, mas também demanda esforço, demanda recurso. E por conta disso, é uma área em que a gente tenta automatizar o máximo possível das tarefas para a gente tentar, então, ter as hipóteses e fazer experimentos rápidos ou experimentos que a gente não tenha que demandar muito tempo. Vamos lá, então. A gente já viu, digamos, todo um contexto sobre o porquê realizar mineração de dados, onde realizar mineração de dados, a gente vê alguns desafios que a gente tem, mas o que a gente vai focar agora, e que vai ser o nosso, digamos, objeto de trabalho do restante da disciplina, são tarefas. Conforme a gente vai ter diferentes algoritmos de mineração de dados, a gente também vai ter diferentes focos que a gente vai ter no onde que a gente vai e como que a gente vai aplicar esses algoritmos. A gente divide isso em tarefas, como a gente chama. A gente pode dividir essas tarefas que a gente tem em duas grandes áreas. A gente vai ter as tarefas que são preditivas e a gente vai ter as tarefas que são descritivas. Então, tarefas preditivas. A gente tem classificação, regressão ou detecção de anomalias. São tarefas onde a gente tenta, baseado em um conjunto de dados anterior, prever algo sobre o futuro. Então, eu fiz uma análise sobre qual que é a probabilidade, né? Eu tenho aqui quais clientes que são reincidentes na minha loja. Então eu posso mandar esses dados para um algoritmo e com base nesses dados eu posso tentar prever qual a probabilidade de um determinado cliente, baseado no que ele fez, voltar na minha loja. Ou também exemplos mais convencionais, eu poderia estar fazendo a predição do preço que um imóvel vai ter, baseado em informações sobre onde o imóvel está, quantos quartos, quantas, digamos, se ele já está mobiliado ou não, diferentes informações. E a gente também tem as tarefas, então, que entram na parte das tarefas descritivas, onde a gente tem agrupamento, associação e a descoberta de padrões. E essas tarefas descritivas, elas nos buscam fazer predições sobre um futuro. Elas nos buscam, então, analisar esses dados que a gente tem e nos trazer informações que vão ser úteis, informações que a gente pode, então, uma vez que esse algoritmo gerou para a gente elas, bater o olho e tentar identificar, ele conseguiu separar esses grupos de clientes. Poxa, esses grupos de clientes, tu vai olhar dentro, tem diferentes comportamentos ali, a gente consegue perceber que existem padrões. Então o algoritmo fez, por conta disso e por conta daquilo, essas associações, então, ok, esses grupos a gente sabe que a gente pode utilizar para direcionar nossas propagandas, por exemplo. Aqui na disciplina, a gente vai estar trabalhando com três tarefas principais. A gente vai estar trabalhando com a classificação, a gente vai trabalhando com agrupamento e a associação. A classificação, a gente colocou aí o agrupamento, né? A gente tem ali as duas imagens ilustrando, então, a primeira, tentando encontrar uma linha perfeita para a gente poder dividir os nossos dados,
e a segunda delas a gente então está realizando o agrupamento pelo formato do objeto. Indo um pouco mais a fundo, então, em cada uma delas, a tarefa de classificação ela é uma tarefa muito famosa e, no caso, ouso dizer que seja a tarefa mais realizada e que a gente encontra mais material online. Ela tem como definição rotular objetos em categorias que sejam pré-definidas. Tá? Então, a gente vai geralmente fornecer para o nosso algoritmo um conjunto de dados, um conjunto de registros que a gente chama, que a gente, no caso aqui, vai estar tratando como o nosso conjunto de treino, e cada registro desses ele é composto, então, por vários atributos, e um desses atributos vai ser o nosso atributo que a gente chama de classe, rótulo ou também alvo. Então, a gente pode imaginar que cada registro vai ser uma linha dentro do nosso CSV, com diferentes informações sobre um paciente, e o nosso atributo que a gente vai tentando prever é exatamente essa classe-alvo. É exatamente se o paciente está doente ou não. Um exemplo dos trabalhos que vocês fizeram, teve um grupo que trabalhou com a questão de Covid. Então, cada registro ali, a gente ia ter as informações sobre o paciente, sintomas que ele teve, onde é que ele morava, e o nosso atributo-alvo sobre essa situação poderia ser se ele teve ou não Covid, né? Se ele foi positivado ou não. E a gente geralmente foca, então, em construir um modelo para que, com base nesses atributos que a gente tem, a gente consiga prever a classe. Então percebam que quando o paciente chega, ele não sabe se ele está ou não com Covid, mas a gente tem as outras informações. Sabemos o sintoma, onde é que ele morou, a gente sabe essas questões. Nossa ideia é criar um modelo que consiga receber essas outras informações e nos dizer se o paciente está ou não com Covid, ou enfim, com uma determinada doença. Tendo nisso, então, a gente pode definir que o nosso objetivo final é rotular esses objetos que a gente não tinha visto anteriormente, que a gente não viu durante o treino, então que nós só conhecemos esses atributos, só conhecemos os sintomas, onde mora, mas que a gente não conhece a classe-alvo, que a gente não conhece se está doente ou não. Nossa ideia é exatamente fazer essa predição sobre novos dados que vão chegando. Aqui eu trouxe um exemplo de tarefa de classificação. Então a gente pode imaginar que um cenário real, né, dessa tarefa seria um banco, que no caso ele tem diferentes informações sobre os clientes e ele está tentando, e ele foi anotando ao longo dos anos se esses clientes deram calote no banco ou não. E o que é legal é que a gente pode então pegar essas informações que foram anotadas ao longo dos anos, cada registro, ou seja, cada atributo que a gente tem ali, restituição, status conjugal e os rendimentos tributáveis, e a gente tem o rótulo associado, se deu calote ou não. Isso nos permite consolidar isso num conjunto de treino, passar para um algoritmo de classificação, então a gente vai estar passando para um modelo, né, de mineração de dados ali, que vai estar então podendo analisar essas informações que a gente passou para ele e associar como esses atributos se comportam em relação à nossa coluna-alvo. O legal é que com isso a gente vai estar gerando esse modelo, né, esse modelo de aprendizado de máquina, por exemplo, e com esse modelo a gente depois pode então passar um conjunto de teste. Então um conjunto de dados onde nós estaremos passando só os atributos para o nosso modelo, mas sem a nossa classe-alvo, para ver qual que é a resposta do modelo, se aquele cliente deu calote ou não, né? Se ele vai dar calote ou não. Então percebam que a ideia é exatamente essa, a gente tem um conjunto anterior de dados, a gente fornece esse conjunto anterior para o nosso modelo e a gente espera que após treinado, após ver esse conjunto de treino, o modelo consiga fazer predições em cima dos atributos que a gente utilizou para treinar ele. Tá? Aqui eu botei um outro exemplo de uma tarefa de classificação também. Eu botei o exemplo de a gente classificar então um e-mail que chega como sendo spam ou não spam. Então é um caso, né, digamos, acho que bem famoso assim, para a gente estar trabalhando com classificação. E o que é legal da gente perceber nesse exemplo é o e-mail vai ter diferentes atributos. A gente vai ter tanto o corpo do e-mail, ali as palavras que tem no nosso e-mail, a gente vai ter a pessoa que enviou, então a gente consegue o endereço daquele e-mail, a gente consegue saber se tem alguma imagem ou não em anexo. E o que a gente pode imaginar é que uma empresa como o Google, por exemplo, já anotou diversos e-mails desse, porque a gente pode anotar quando é um spam e quando não é um spam no nosso serviço de e-mail. E o que acontece é que então a gente vai ter uma base de dados que tem cada e-mail com os diferentes atributos, então corpo de e-mail, a pessoa que enviou o e-mail, a gente vai ter se tinha anexo ou não, e a gente vai ter ele do lado, junto com essa informação de cada e-mail, se ele era um spam ou não. Isso nos permite, então, fazer um modelo, né, de aprendizado de máquina que a gente consiga exatamente ensinar para o nosso modelo qual que é a relação entre esses atributos que existem no e-mail e se ele é um spam ou não.
permitindo que depois que a gente passa esse conjunto de treinamento, para cada novo e-mail que chega na nossa caixa de mensagens, o modelo ele consiga sozinho então definir se, bom, esse e-mail que chegou é um spam, esse e-mail não é um spam, esse e-mail é uma propaganda, por exemplo, de um produto da Polishop, então vou colocar como spam. Esse e-mail que chegou ele veio da PUC, ele tem um aviso importante, então eu sei que esse e-mail não é um spam, vai para a caixa normal ali. Ok, então seguindo para outra tarefa, né, a gente tem a tarefa agora de agrupamento. Então, na tarefa de agrupamento, a nossa definição é que a gente quer agrupar objetos em grupos que até então são desconhecidos. Então, a gente não sabe, por exemplo, quais que são os grupos de clientes que a gente tem dentro da nossa loja, e a gente quer exatamente descobrir como é que a gente consegue fazer essas segmentações. Então, a gente fornece para o nosso algoritmo, então, como dados, né, de entrada, tanto o conjunto de registros, então, um conjunto de características de um determinado grupo de clientes ou enfim, do determinado domínio ali que a gente está tratando, e a gente também fornece uma medida de similaridade. Por que a gente fornece essas duas entradas? Né? A primeira são os dados, em que a gente vai estar trabalhando em cima, e a segunda medida é como que a gente vai dizer que um dado é semelhante ou não a outro, certo? Como que a gente pode dizer que ele faz parte de um mesmo agrupamento ou não? Então, o nosso foco aqui é descobrir quais registros são mais similares entre si e quais grupos de registros são menos similares entre si. Então, a diferença pode ser um pouco sutil, mas o que a gente procura então é que os integrantes de um grupo, os dados que pertencem a um mesmo grupo, sejam muito próximos entre eles mesmos, mas que os grupos sejam distantes. Ou seja, a gente tenta criar os grupos mais concisos possíveis e os grupos mais isolados possíveis dentro desse determinado algoritmo. Né? E ali eu coloquei um exemplo também de uma medida de similaridade, por exemplo, a distância euclidiana, que é basicamente a gente fazer o famoso Pitágoras, né? Quando a gente trabalha com um plano cartesiano, por exemplo. Um exemplo aqui de tarefa de agrupamentos, trazendo, é a segmentação de mercado, que é já o que eu, enfim, já tinha abordado em alguns outros slides, mas quando a gente tem grupos de consumidores, então a gente tem informações dos nossos consumidores e a gente quer fazer uma subdivisão, a gente quer direcionar e saber quais são os grupos que existem de consumidores. A nossa abordagem para conseguir esse tipo de informação seria então coletar esses diferentes atributos dos consumidores. Né? Então a gente pega informações de onde eles moram, qual que é a classe econômica a qual eles pertencem, digamos, informações realmente referentes a onde, enfim, questões geográficas e questões sobre o estilo de vida desses consumidores. E com base nessas informações, a gente consegue gerar esses grupos de consumidores que têm um padrão semelhante, que compram coisas semelhantes. Então eu consigo depois fazer uma estratégia de marketing, uma estratégia para exatamente lançar propagandas específicas para cada grupo. Então eu conseguiria discernir que existe um grupo que vem na minha loja e compra só artigos esportivos, mas que tem um outro grupo de pessoas que vem na minha loja e compram só artigos de vestuário. Então eu sei que não faz sentido para mim recomendar uma bola de futebol nova que chegou para a galera do vestuário, mas faz muito sentido recomendar para o pessoal dos artigos esportivos. Então a gente consegue ter, digamos, uma segmentação inteligente, né, dos clientes. E eu acho que aí a gente entra num ponto também que é interessante, que é o porquê ter uma regra, né, uma lei como a LGPD é algo que realmente faz muito sentido nesse contexto. Então imaginem que o que a gente não poderia, né, seria ter esses quadradinhos como indicando, ok, eu sei exatamente quem determinado quadradinho é, quem cada pessoa realmente é. Eu sei aquele quadradinho mais embaixo, por exemplo, é o Rodrigo de CPF X, por exemplo. Percebam que, dependendo de como se utiliza desse tipo de algoritmo, ter essas informações sensíveis sobre as pessoas pode ser algo que pode trazer complicações. Pode ser algo que pode ser utilizado de formas antiéticas, né? Então, vocês percebam que, conforme a gente tem mais informações, a gente consegue fazer segmentações melhores, mas é sempre importante a gente ter esse cuidado para não transpor barreiras legais, né, digamos assim. O último exemplo que a gente vai estar trabalhando aqui na aula dessa vez é sobre tarefas de associação. E a tarefa de associação ela é uma tarefa que a gente dá um conjunto, né, de registros que vão ter itens de uma determinada coleção. Então, aqui nesse caso, a nossa coleção seriam os vários produtos que a gente tem no mercado. E os nossos registros, eles vão ter, então, itens que foram comprados desses itens do mercado. E a gente vai estar visando produzir regras de dependência.
que vão ser capazes de dizer a ocorrência de um item com base nas ocorrências de outros itens. Então, nesse exemplo, a gente vai ter dentro de um mercado as compras, certo? Com cada um dos itens nos carrinhos. E a ideia é a gente tentar predizer. Será que a gente tem uma relação forte entre a pessoa comprar cerveja e a pessoa comprar uma madeira? Será que existe uma relação forte entre a pessoa que compra a cerveja, compra um negócio de arroz, ela também vai comprar uma coxinha de frango, por exemplo? Então a gente tenta ir criando essas relações para, claro, a gente ter insights bons sobre o negócio e a gente tentar ampliar vendas, por exemplo. Aqui um exemplo um pouco mais sólido, né? Vamos supor que a gente ainda tem um supermercado qualquer, analisa que a compra de refrigerante está diretamente ligada com a compra de Ruffles. Geralmente, quando alguém compra um refrigerante, também acaba levando uma Ruffles. O que isso pode estar indicando para a gente? Dois pontos muito legais a gente analisar é que, tendo o refrigerante no antecedente da regra, né, então o antecedente ali à esquerda, a gente sabe quais produtos vão ser afetados caso parem de vender refrigerante. Então a gente sabe que caso o mercado, por exemplo, pare de vender refrigerante, a gente sabe que as Ruffles vão ser afetadas. Porque realmente tem uma relação que é forte, há uma chance muito alta de que conforme parem de vender refrigerante, as compras de Ruffle também acabem decaindo. E o segundo ponto que é interessante é saber a regra em si, né? A gente saber que refrigerante no antecedente e Ruffles no consequente, ou seja, refrigerante na esquerda e Ruffles na direita, a gente pode verificar quais produtos a gente pode vender juntamente para promover a venda de Ruffles, certo? Então, dessa forma, a gente sabe que a gente pode posicionar o refrigerante e talvez alguns outros itens que venham junto com o refrigerante no carrinho próximos dos pacotes de Ruffles. E com isso a gente consegue aumentar muitas vezes até a venda dos dois produtos, porque eles acabam sendo comprados de uma forma casada. E a gente se baseia nas regras de associação que a gente conseguiu elaborar ao longo do algoritmo, né, da mineração de dados. E bom, pessoal, por hoje era isso. Recomendo aqui então duas leituras para vocês, que são dos livros textos que a gente tem na disciplina, que é o Introduction to Data Mining e o Data Mining Concepts and Techniques. Os dois, a leitura do primeiro capítulo, que é de introdução, que é exatamente para vocês já irem entendendo um pouco mais o que é a mineração de dados, como é que ela funciona, quais as finalidades que a gente tem. Tem alguns outros exemplos, né, de aplicações em vida real, para daí a gente agora então dar sequência nessa segunda parte do semestre e a gente está podendo descobrir e entender como é que esses algoritmos de mineração de dados funcionam um pouco mais a fundo. Valeu!